Bom, chegou a hora da gente falar então um pouquinho sobre a duplicação do DNA. Então vamos ficar espertos, porque esse é um processo extremamente importante na célula. E é um processo que eu vou ter que mexer com toda a estrutura do DNA. Eu vou ter que abrir o meu DNA inteiro, fazer a leitura dele e copiar essa molécula. E a gente sabe do grau de importância que essa molécula tem. Então qualquer errinho que ocorra nesse processo pode dar uma consequência gigantesca. Nós estamos falando aí, por exemplo, do aparecimento de uma possível mutação. Então vamos ficar atentos e muito atentos nisso aqui. Por quê? Porque é uma parte muito importante. Vamos começar com a seguinte informação. Essa duplicação do DNA, ela ocorre na tal da fase S da intérfase. A gente não chegou ainda a estudar essa parte, mas olha que interessante. A vida de uma célula é dividida em dois momentos. Você tem uma fase chamada de divisão, que é a hora que a célula está fazendo mitose ou meiose, ou a fase em que a célula está passando pela tal da intérfase. A intérfase ela é dividida em três períodos. Você tem o G1, o S e o G2. Esse tal G1 é a hora que a célula está fazendo tudo o que naturalmente ela faz. O G2 é a fase que ela vai se preparar para essa divisão. E antes de se preparar para a divisão, ela necessariamente passa pela fase S da intérfase. Então é um período na vida da célula. Nesta fase S da intérfase, a célula está fazendo uma única coisa, que é duplicar o DNA. Então ela praticamente para de fazer o que ela faz naturalmente para gastar toda a sua energia, todo o seu metabolismo na duplicação do DNA. Como a gente está falando de uma reação metabólica, nós estamos falando de um evento importante e que vai ter que ter participação de enzimas. Não são somente estas enzimas, mas para o vestibular, essas duas são as duas enzimas mais importantes que eu quero que você guarde. Quais são as enzimas então envolvidas no processo? Duas. Uma delas é a tal da helicase. A helicase é aquela que vai romper as ligações entre as bases. Lembra que no vídeo anterior a gente fez isso. Ó. Se eu tenho uma adenina e do lado de cá eu tenho a timina, existe uma ligação entre essas bases. Se do lado de cá tem citosina e do lado de cá tem guanina, existe uma ligação entre essas bases. Quem é que vai romper? Porque a fita está toda fechadinha, toda fechada, toda organizada. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que abrir essa fita, fazer a leitura. Então eu vou ter que romper as ligações. Quem vai romper as ligações? Esta enzima chamada helicase. Existe uma outra enzima chamada polimerase e aqui, de uma maneira mais específica, a gente vai colocar assim, ó, eu tenho a DNA polimerase. Porque, querendo ou não, esta enzima é uma enzima que vai agir no DNA. Existem outros tipos de polimerase. Então eu tenho a DNA polimerase que vai fazer o quê? A leitura da base. Então, quando eu abrir a fita e lá tiver um A, quem vai fazer a leitura desse A é a DNA polimerase. Se eu abro a fita, do outro lado tem uma citosina, quem vai fazer a leitura disso? A DNA polimerase. E ela vai, além disso, incorporar a incorporação de uma nova base. Então, à medida que ela for lendo, eu vou trazendo também nucleotídeos que estão no próprio núcleo para aquela fita e vamos formando gradativamente a molécula. Tem um detalhe a respeito desta enzima que é importante. Esta enzima ela só funciona no sentido 5 linhas, 3 linhas na fita nova. Então, 5 linhas, 3 linhas, se você não está lembrando muito bem o que é isso, eu gostaria que você voltasse no nosso vídeo anterior e relembrasse de onde vem esse 5 e de onde vem esse 3. Isso está sendo agora muito importante. Essa enzima só funciona nesse sentido. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui na molécula que está aqui do lado. Eu peguei um DNA, inclusive vou aproveitar para poder mostrar isso para vocês. Ó. O DNA, quando ele está todo fechadinho, ele tem esse formato aqui, que a gente chama de formato helicoidal, tá ok? E a gente vai fazer o seguinte, eu estou aqui ó, em pleno processo onde eu estou abrindo a fita. Se eu estou abrindo a fita, esse triângulozinho aqui, ó, ele vai ser uma enzima, porque é ele que está desfazendo as ligações entre esta base com esta base, desta base com esta base. Como que é o nome da enzima que desfaz a ligação entre as bases? O nome da enzima que desfaz a ligação é a helicase. Foi o que a gente acabou de falar. Então, a helicase está aqui, ó, perfeito. A polimerase é agora que nós vamos representá-la. Olha que interessante é a polimerase. Vamos representar essa polimerase assim, ó, nesse sentido. Ó. Então, essa aqui é a minha enzima polimerase. O que a polimerase está fazendo? Ela está vindo aqui, ó,
e encaixando nesta base nitrogenada que é a timina. Se ela não encaixou na timina, ela vai aproximar desta base que estava livre uma base complementar. Quem completa T? A de adenina. Então vai vir aqui, ó, e vai encaixar uma adenina aqui, ó. Logicamente que eu vou estabelecer uma ligação aqui, ó, entre as duas, ok? Fiz isso, vou partir para a próxima base. A próxima base a ser lida não é a? Então, ó, vou vir aqui, ó, e vou ler. Opa, ali não é a? Quem vai ter que encaixar ali? O T. Na hora que eu fizer isso, ó, cria ligação e cria ligação entre o nucleotídeo que tem A e T. Só que vamos fazer o seguinte, sem ter que desenhar, senão o som vai ficar muito feio, ó. Se eu continuar a descer com a enzima, essa enzima simplesmente vai colocando as bases complementares ali, ó. Então vamos lá, isso aqui é A, T. Agora, ó, G, C, C, G, G, C. Vamos até aqui. Professor, mas espera aí, você não disse que a enzima tem que funcionar no sentido 5-3? Sim. Professor, ela está indo aqui no sentido 3. Está errado. Tá não, meu querido. Por que não está errado? Porque assim, ó, é 5 linhas, 3 linhas. Ó, recorde comigo. Na fita nova. A fita nova que eu estou formando não é essa fita vermelha que está aqui? Então, se essa é a fita vermelha e ela é a fita nova, vamos lá. Se essa é a posição 5, na fita vermelha nova, esta posição é a posição o quê? 5, ó. Então, 3, 5. Lembra da aula passada que essa fita dupla é uma fita antiparalela? Então, vamos fazer isso aqui de novo, ó, só para recordar. Eu tenho uma fita, eu tenho a outra fita. Se eu chamar essa extremidade de 3 linhas, a de baixo é 5. Se eu chamei essa de 5, a outra 5 tem que estar aqui. A outra 3 tem que estar embaixo. Então, vamos lá. Se essa é a extremidade 3, a que está do lado dela na outra fita vermelha tem que ser a 5. Então, eu estou indo ó, de 5, se aqui é a 5, quando eu chegar lá no final dessa fita, eu tenho a 3. Então, eu estou indo no sentido 5 linha, 3 linha, na fita nova, ok? Vamos dar uma olhadinha na fita de baixo, porque a fita de baixo é que é o problemático. Na fita de baixo, o que acontece? Aqui é 5. Então, se aqui é 5, na hora que eu começar a criar uma fita aqui, ó, essa fita vai ser 3. Então, ela não pode ir daqui para lá. Ela vai ter que ir de lá para cá. Reparem comigo, se aqui é 5, vamos tentar esticar uma fitinha aqui mesmo, já de uma vez? Ó. Vamos colocar essa fitinha aqui, ó. Beleza? Se aqui é 5, aqui essa extremidade vai ser 3, ó. E lá na frente aqui vai ser o quê? 5. Opa, então concorda que eu tenho que vir de lá para cá e não daqui para lá? Então, quando a enzima ligar, essa enzima necessariamente ela vai ligar aqui, ó. No primeiro momento, nesse ponto. No que ela ligar neste ponto, o que nós vamos ter? Aqui não é T? O que vai encaixar aqui? A. Aí quando vier para cá, ó, o que encaixa? T, T. E a gente vai esticando gradativamente essa fita. À medida que eu vou esticando, eu vou formando já a segunda fita de moléculas de DNA. E eu vou formando para cá. Então, só repare uma coisa. A enzima vai trabalhar em sentidos contrários numa fita e na outra. Na primeira fita, ela está vindo dessa extremidade para cá. Na segunda fita, ela está vindo desse miolo para cá. Só que, à medida que eu vou abrindo a molécula, é que esta fita vai fazendo o quê? As pequenas leituras. Então, a gente fala que as leituras em uma fita, ela é feita em pequenos fragmentos. Enquanto na outra fita, essa leitura ela é direta. Aqui, para eu poder ler, eu leio essa parte. O que eu vou ter que fazer? Abrir. Abrir e ler essa outra parte. Então, repare que as fitas são duplicadas de maneira diferente, direta e em fragmentos. Vou tentar te mostrar isso com um outro esquema. Então, vamos tentar fazer isto aqui, ó. Eu tenho uma dupla fita de DNA. Nessa dupla fita de DNA, eu tenho, ó, extremidade 3, extremidade 5. Extremidade 5, extremidade 3. Ok? Vamos criar as ligações? Aqui, ó. Dupla, dupla, tripla, tripla. Suposição. Ok? Quando eu for fazer a leitura dessa molécula, eu vou ter que abrir essa fita. Quando eu abrir essa fita, o que vai acontecer? Eu faço isso aqui, ó. Vamos abrir a fita, ó lá, ó.
Abrir aqui e abrir aqui, ó. Para o nosso desenho não ficar muito rebuscado, vamos só fazer o seguinte. Qual que é a enzima que estaria abrindo a fita? A helicase, nós já conversamos. Mas vamos lá. Que legal. Aqui, ó, 3, aqui é 5. Aqui é 3, aqui é 5. Então, na hora de fazer a leitura, essa fita aqui, ó, ela vai ser esticada nesse sentido, ó, daqui para baixo. Ok? A outra fita, ela tem que ser esticada aqui, ó, de baixo para cima. Porque, vamos lá, se aqui é 5, na ponta vermelha é 3. Então, se aqui é 3, aqui é que é 5. Então, eu estou indo de 5 para 3. Aqui não é 3, então aqui é 5. Então, se aqui é 5, eu estou descendo. Ok? Se eu continuar a abrir a fita, vamos fazer isso aqui, ó, para ficar ainda mais bonitinho no seu caderno, ó. Dupla, tripla, tripla. Tá bom? Vamos abrir a fita mais um pouquinho? Se eu abrir a fita mais um pouquinho, eu tenho isso aqui, ó. Olha lá, ó. Abrir a fita mais um pouco. Se eu abrir a fita mais um pouco, vamos deixar só essa ligação aqui final já, ó. O que acontece? Esse pedaço aqui, ó, vamos colocar os numerozinhos para ficar fácil de você identificar, ó. 3, 5. 3, 5. Então, o que vai acontecer? Olha que bonito. Essa fita aqui, ó, ela simplesmente continua a descer, ó. Ok? A fita de cá, vocês concordam que esse pedacinho aqui, ó, ele já tinha sido feito neste início? Então, o que eu tenho que fazer agora é colocar essa enzima aqui, ó, e trazer ela para cá, ó. Então, repare, em uma fita, a leitura ela é contínua, eu não paro. Na outra eu fiz aqui, ó, eu fiz isso, pedacinho. Aí eu tive que parar para a helicase abrir, e aí eu trouxe a polimerase para cá, ela fez isso, ó. No final das contas, o que é mais importante é que você entenda que no final, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho uma molécula onde eu tenho uma fita que a gente está colocando aqui em preto e uma fita nova que se formou, que é esta vermelha. Eu tenho, vamos colocar as extremidades. 3, 5, 5, 3. E tenho também uma outra molécula que eu tenho, ó, uma fita vermelha e uma fita o quê? Preta. As fitas pretas já eram fitas que existiam. Então eu tenho isso aqui, ó, 5, 3, 3, 5. As fitas pretas já eram fitas que existiam. O que se formou de novo só foi a molécula vermelha, a parte vermelha dessa molécula. Então, se parte dessa molécula, que é essa aqui, que é a fita preta, já existia, e o que eu formei foi somente a fita nova, a gente diz que a duplicação do DNA, que é o processo que a gente está vendo, ele é assim, ó. Vamos anotar a frase. A duplicação do DNA é semi-conservativa. O que é isso? Metade da molécula original, que são as fitas pretas, já existiam desde o início. O que a gente fez foi formar as fitas o quê? Em vermelho, tá? Treinem isso bastante, tá? Os fragmentos aqui, eles são importantes, mas não é a coisa mais importante. O mais importante é que você entenda que essa duplicação do DNA ele é um processo semi-conservativo. Faça os exercícios desse capítulo. Falta um pedacinho que a gente fala um pouquinho de RNA, mas isso a gente fala no próximo vídeo. Abraço para vocês.